A segunda vinda. A segunda vinda do Senhor será nas nuvens. Todo o olho verá. Todo mundo verá. Então, a segunda vinda, na verdade, é a volta que as pessoas falam, né? Quando as pessoas falam, quando nós cantamos Maranata, hora vem, Senhor Jesus, Maranata, quando nós falamos isso, nós estamos falando dessa segunda vinda, que na verdade seria uma só, né? Se a gente tirar o arrebatamento dessa vinda. Então, quando nós falamos, Maranata vem, ora vem Senhor Jesus, porque quando o Senhor voltar, nós estamos falando dessa segunda volta, quando ele vai voltar nos ares, toda a terra verá, nós vamos ler os versículos, toda a terra verá, e aí ele vai implantar o reino dele. Então, essa volta que nós cantamos aqui, nós ficamos pedindo aqui, é essa volta. Essa seria a segunda volta. Você está entendendo a diferença de primeira e segunda, né, querido? Você está entendendo, né? Então, assim, para a humanidade só tem mais uma volta. Para a humanidade é só mais uma vez. É a volta de Jesus. Agora, para a igreja dos vencedores, aí são duas voltas. Porque ele vem arrebatar primeiro. E daí você sabe, eu vou usar essa palavra, eu sei que não é gostosa, mas é para te chocar. Os vencedores sobem, os perdedores ficam. E não é os perdedores num joguinho, os perdedores, eu quero ser melhor do que você. Não, queridos, são vencedores para o reino. Isso só diz relação com a tua vida, só diz relação com a minha vida. Bom, então... Vamos continuar aqui. Bom, mas dessas duas voltas, a mais importante para nós é a primeira, que é o arrebatamento. Então, eu queria que você abrisse os textos. Vamos lá em Mateus 24. Nossa, eu já estou em Mateus 24. Uau, que espiritual. Mateus 24, a partir do verso 36. Olha. Então, querido, eu vou falar isso algumas vezes, de uma forma repetida, para você ir gravando, ok? Então, a primeira vinda será antes da grande tribulação, ok? Então, a primeira vinda de Jesus será antes da grande tribulação. A segunda vinda de Jesus será depois, no final, na verdade, né? No final da grande tribulação. Então, a primeira vinda, que é o arrebatamento, será antes da grande tribulação. A segunda vinda, que ele virá aos ares, nos céus, aos ares, será no final da grande tribulação. Então, Mateus 24, do 36 ao 44, diz assim. O meu título aqui está escrito Exortação à Vigilância. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que horas que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós também apercebidos.
Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Minha pergunta para você: você está como pai de família? Observando, vigiando? Então o Senhor está dizendo aqui, né, e o meu está escrito assim, exortação à vigilância, está dizendo assim, queridos, vigia. Sabe o que é vigiar? E depois, quando nós formos falar o reino nos seus 3 aspectos, você vai entender um pouco melhor isso. Mas nós precisamos vigiar em quê, queridos? Vigiar em quem somos nós. Nós precisamos ser justos, como Simeão era. Nós precisamos sermos íntegros, como Simeão era. E nós precisamos ter o Espírito em nós. Para nós, veja só, nós temos o Espírito em nós de qualquer forma, amém? Mas vou mudar a frase. Nós temos que dar prazer ao Espírito de Deus estar em nós. Nós temos que ter uma vida reta. Nós temos que ter conduta de quem realmente conhece o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que amam o Senhor obedecem o Senhor. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Se nós obedecemos o Senhor, então nós vivemos uma vida reta. Então esse texto está dizendo, olha, ele vai vir, vigie, porque você não sabe a hora que ele vier. E quando ele vier, você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado. Não dá tempo de ir comprar azeite, amém, queridos? Não dá tempo, você sabe do que eu estou falando da parábola das 10 virgens. Não dá tempo de comprar azeite. O não dá tempo de comprar azeite é não dá tempo de se consertar. Não dá tempo. Não dá tempo. Nós precisamos estar com o nosso azeite e a vasilhinha na mão. A gente tem que ter a vasilhinha na mão. Bom, Apocalipse 16. Apocalipse 16, verso 15. O cântico da vitória. Cântico da vitória para quem, queridos? Para os vencedores. O cântico da vitória. Apocalipse 16, as 7 últimas pragas, 16, 15. Então Jesus falando. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado, aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu, e não seja vista a sua vergonha. Você entende o que isso quer dizer, né? Você lembra que nós falamos que em algumas parábolas, depois nós vamos falar em algumas, não hoje, né? Mas algumas parábolas mais para frente, mas você entende o que é isso, para que você não passe vergonha? Porque naquele dia, quando as nossas obras passarem pelo fogo, você concorda que a gente pode passar vergonha? Você concorda? Nós podemos passar vergonha. Você concorda que o Senhor pode falar, como falou para uma daquelas igrejas, você acha que você é rico? E rico não está falando de dinheiro, tá, queridos? Você acha que você tem muito, né? Naquele caso também era de dinheiro, mas ele fala, você acha que você é rico? Você é pobre, é cego e é nu. Não tem nada. Você só se acha. Então, essa vergonha é justamente isso. Porque às vezes a gente vive uma vida desleixada aqui, achando que depois, queridos, é o que nós falamos, de Deus não se zomba. Achando que depois, né, aquele que entregou a vida, a gente vai falar sobre isso hoje, entregou a vida a favor do reino de Deus, vai ter a mesma recompensa daquele que não vai, que não fez nada, que só ficou olhando para o umbigo dele. Bom, então, Apocalipse 16, 15. Então, essa vinda como ladrão será o arrebatamento da igreja.
Sabe, queridos, a igreja como uma lavoura, né? Que a palavra do Senhor não fala do joio, fala do trigo. Quando o Senhor vier no arrebatamento, nessa lavoura, Ele chamou a muitos, mas Ele vai escolher os que estiverem prontos. Você entende? Não os que estiverem imaturos. Não os que ainda não chegaram na estatura do varão perfeito. A gente precisa, para governar com o varão perfeito, a gente precisa chegar na estatura do varão perfeito. Então ele vem, essa primeira vinda, que é antes do arrebatamento, ele vem e ele vai colher as primícias, os primeiros frutos, aqueles que já estão prontos. Eu não sei se vai ter necessidade de falar sobre isso, mas então eu quero falar 2 minutos só para você entender. Nós cremos, queridos, né? Porque isso seria um estudo do Apocalipse, né? Você sabe isso, né? Você imagina isso, só a gente falando sobre isso, quantas aulas a gente já está, né? Eu espero terminar agora até o final do mês, eu acredito que eu termine todas as aulas, né? Claro, dando uma enxugada, mas você sabe, né? Haverão 7 anos, que são as 7 semanas lá de Daniel, né? Haverão 7 anos. Haverá 7 anos. Os 3 primeiros, os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, serão de paz. Haverá paz sobre a terra. E depois, os 3 anos e meio seguintes, virá a grande tribulação. Então existe, né, uma divisão aí no mundo cristão, se nós vamos pegar os 7 anos, né, os 3 anos e meio de paz. Eu particularmente acho que nós vamos pegar os 3 anos e meio de paz. Eu particularmente acho, porque eu acredito que a introdução da grande tribulação vai ser quando o Senhor arrebatar a igreja. Quem já assistiu aqui Deixados para Trás? Então, você sabe do que eu estou falando. Qual é outro filme que trata disso? Que o povo... Não, eu acho que a gente passou aqui na igreja. Né? Quem estava aqui quando a gente passou na igreja, as pessoas subindo, tal. Então, você imagina, queridos, o caos, né? O Senhor vem e recolhe a igreja. Você imagine o caos, quantos acidentes, tudo que nós vimos aqui no filme que passou. Quantos acidentes, as mães sem filhos, as crianças desaparecidas. E eu creio que é nesse momento, para organizar a bagunça que vai virar, que vão querer implantar o chip. Vocês entendem? Eu creio que é nesse momento que vão querer fazer a implantação do chip. Porque vai estar um caos. Vai estar uma loucura, muita gente desaparecida, muitos acidentes, muitas coisas. Então, é neste momento que eu creio, tá, queridos? Tem gente que crê diferente, mas eu creio que é neste momento que vai começar a implantação do chip. Não, olha, assim, é a forma de... Vocês viram que o pastor Marinho passou no grupo, né? Que saiu no UOL, que eles já estão implantando o chip na mão e nos braços, porque ele vai servir como cartão de crédito. Né? Por exemplo, o meu celular e o do monte de gente tem aquele PayPag, assim que fala? Não é? Ah, gente, sei lá. Como que é, André? PayPal. Então, você sabe como é. Você pega o seu celular, você nem precisa do cartão de banco, você encosta lá na maquininha e ele paga. Eu não uso isso não, mas eu sei que no celular tem. Então, o chip vai ser a mesma coisa. Então, vai ser mais ou menos como um cadastramento único. Você tem que se cadastrar. Só que, queridos, se Jesus voltou, mesmo que as pessoas não tenham visto, se ele voltou como um ladrão, a igreja subiu, está faltando gente nessa terra, e você ficou, está repreendido, em nome de Jesus, mas, né? E qualquer um de nós ficamos, e vierem falar que você tem que colocar chip para recadastramento, você já sabe que é a marca da besta. Pode falar. Ah, tem? Tá moderno, né, gente? Então, mas vai ficar mais moderno ainda, né? Vai ficar mais moderno. Então, vocês estão entendendo, queridos? Então, eu acredito que é esses 3 anos e meio que vai vir a tribulação, né, para a humanidade,
e para aqueles que ficarem aqui, que Deus nos livre disso, e nós também, né? Na verdade, não é Deus que precisa nos livrar disso, né? Quem tem que nos livrar disso somos nós mesmos. Fala para o seu irmão, é você que tem que se livrar disso. Você que tem que se livrar disso. Você que tem que se livrar disso. Somos nós, né? E depois a gente vai ver até o porquê. Bom, então a primeira vinda, ninguém sabe, e é para arrebatamento, vai vir arrebatar a igreja. Então, Apocalipse 1:7, nós vamos falar da segunda vinda de Jesus. Essa segunda vinda é a volta nos ares, no céu, onde todo mundo vai ver, que não vai ser segredo para ninguém, todo mundo vai saber o que está acontecendo. Então, Apocalipse 1:7 diz assim: Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém, queridos? Dá para perceber que esse evento é diferente do outro evento? Ele vem como ladrão, ninguém vai vir, não sabe, é outra coisa. Aqui, todo olho verá. E se lamentarão, porque você imagina? Quantas pessoas debocham de você porque você é crente? Quantas pessoas debocham de Jesus? Quantas pessoas lá na parada gay, né, pegam o crucifixo e simulam, vou falar simulam, mas você sabe que não é simular, eles fazem mesmo, uma relação sexual com o crucifixo. Você sabe que fazem isso, né? Você sabe que fazem isso? Quantas pessoas? Você imagina quando o Senhor voltar e todo olho ver que ele era ele. Queridos, você já imaginou o desespero? Você já imaginou as trevas que vai ser? O desespero. Você imagine os judeus, né, que renegaram, não todos, né, porque tem um povo lá que, mas que renegaram, que não eram. Você já imaginou o desespero? Mateus 24. Mateus 24, verso 27. Eu vou ler do verso 24, porque daí eu não vou explicar não, mas você vai pegar essa parte, né? Mateus 24, 24. 23. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso está querendo dizer que se aparecer um camarada, não o Henri Cristo lá, né? Sabe quem que é? Meu pai, sabe? Aquele lá não, né? Aquele lá é um palhaço, né? Não, aquele lá não. Estou falando de outro tipo. De alguém falando que é Jesus. Apareceu um pastor aí, né? Apareceu um pastor aí. Acho que não é daqui não, do Brasil, mas apareceu falando que era Jesus, tal. Queridos, se aparecer alguém nesta terra, curando enfermos, ressuscitando mortos, e falar que é Jesus, é mentira. Amém, queridos? A Bíblia está dizendo que é mentira, que quando ele vier, ele vai vir de um jeito que todo mundo vai vir, né? Lembrando que ele ascendeu, ele não está aqui, ele está no céu, não está aqui. Então, queridos, se tem essa observação na palavra do Senhor, é porque vai ter, né? E você sabe que a multidão, ela fica muito impressionada com os sinais, né? Então, a multidão, é fácil a multidão se impressionar, porque nós cremos no que nós não vemos, mas eles creem só no que eles veem. Então, se está ressuscitando morto, se está levantando, se está curando, se não tinha perna e agora tem, se não enxergava e agora enxerga, é motivo suficiente para eles acreditarem. Eles, mas não nós, tá? Então, 24, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora, enganaria até os escolhidos.
25. Prestai atenção. Eu vou-lo tenho predito. Prestai atenção. É demais a palavra do Senhor, né, queridos? Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais. Ou, olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Queridos, vai ser um evento mundial. Todo mundo vai ver. Para a gente adiantar um pouquinho, vai em Zacarias, um livro antes de Malaquias. Zacarias 12, verso 10 e 11. Na minha Bíblia, o subtítulo está assim. O título, no 12, está a destruição dos inimigos de Jerusalém, mas o meu subtítulo está assim. Luto por aqueles que trespassaram. Qual que está o seu subtítulo, antes do 10? Ah, é? Tá bom. O arrependimento dos habitantes de Jerusalém? Olha só. Então, Zacarias 12, verso 10. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem trespassaram. Gente, olha que coisa maravilhosa. Está em Zacarias, Jesus nem tinha vindo ainda. Olha que coisa maravilhosa. Vocês estão entendendo, amém, queridos? Estão entendendo? Então, né? Bom, olharão para mim a quem trespassaram e o prantearão como quem pranteia por seu filho único e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad, Rimon ou no vale de Megido. Você já imaginou o desespero, queridos? De ficar, nós já temos Jesus há 2000 anos, né? Há 2000 anos eles estão negando, eles não reconhecem. Já pensou quando, queridos, eu não me alegro nisso não, aliás, eu fico bem triste com isso. Você já imaginou a tristeza? Você sabe que tudo que existe você sabe que nós não podemos abortar nada do Antigo Testamento, amém, queridos? Amém? Nós não podemos. Jesus disse que ele não veio eliminar o Antigo Testamento, ele veio para cumprir. Nós não eliminamos nada do Antigo Testamento. Mas você sabe que o Antigo Testamento ele é sombra do Novo Testamento, né? Então existe um povo, lá os judeus, um povo que é o povo de Deus, que o Messias veio, eles não perceberam a vinda do Messias. Eles não perceberam. E perderam, né? A vinda do seu Senhor, né, do seu Salvador, eles perderam. Isso aponta para nós, igreja. Grande parte da igreja talvez perca essa vinda do Messias, a primeira vinda, o arrebatamento. E quando Israel for chorar, os da igreja também vão chorar, né? Apesar que depois a gente vai falar sobre isso, nós cremos que quem ficar na tribulação dos 3 anos e meio e conseguir se manter vivo, né? E conseguir se manter vivo e chegar até o final da grande tribulação, aí eles sobem para reinar porque eles passaram na recuperação, né, queridos? Como diz a Bíblia, e serão salvos como pelo fogo. Vocês lembram dessa que nós lemos? Eles serão salvos como pelo fogo. Mas depois a gente fala sobre isso. Bom, então, por que a gente está falando tudo isso, queridos? Nós não estamos esperando a grande tribulação, amém? Nós não estamos esperando a grande tribulação, nós não estamos esperando o anticristo, né? Então a gente, não porque nasceu em tal lugar, porque a gente faz uns estudos desse, né? Porque nasceu em tal lugar, porque vem não sei da onde, porque... É bom a gente ter ideia das artimanhas do maligno? Mas o nosso tempo não pode ser gasto com isso.
O nosso tempo tem que ser gasto em conhecer o Senhor e estar vigilantes. Porque se a gente conhecer mais Satanás do que o Senhor, nós temos que conhecer o nosso Senhor, quem vai vir nos buscar, tá bom? Então, os crentes que não venceram ficarão na grande tribulação. A dispensação da graça acaba quando começar a grande tribulação e deverá durar 3 anos e meio. Então, você sabe que existem várias dispensações, né? Na verdade, queridos, isso é uma briga eterna, né? Dos crentes. Tem gente que acha que só tem 3, tem gente que acha que tem 36, enfim. Vou falar o que nós cremos, não vou falar sobre isso, só vou tocar no assunto para você entender. Dispensação são coisas que acontecem de tempos em tempos. E são momentos na história. Então, existe um momento que as coisas acontecem dessa forma, por causa dessa dispensação, por causa desse governo. Existe um outro momento, então, só para você saber. Eu marquei aqui as 7 dispensações, a gente não vai falar sobre isso, mas só para você saber do assunto, né, queridos? Então, a primeira dispensação foi a dispensação da inocência, que foi lá no Jardim do Éden, né, com Adão e Eva, que eram inocentes. Depois desse evento que eles saíram do Jardim do Éden, teve a dispensação da consciência, que durou 1656 anos, que vem do Éden até o dilúvio. Depois, teve a dispensação do governo humano, que vai começar a partir de Gênesis 8. Depois, a dispensação da promessa, que começa com o chamado de Abraão. Depois, a dispensação da lei, né, que é oh, meu Deus! A dispensação da lei, onde vigorou a lei até a morte de Jesus. Você se lembra quando fala de João Batista? Diz que o menor no reino de Deus seria maior do que o João Batista, porque ele era o último profeta da lei, né? Então era a dispensação da lei, ainda estava na dispensação da lei. Depois a dispensação da graça, que foi quando Jesus morreu e ressuscitou, que é a dispensação que nós estamos, a dispensação da graça. E essa dispensação vai até a tribulação. Quando começar os 3 anos e meio de tribulação, acabou a dispensação da graça. Daí é o quê, queridos? Só tribulação. Tribulação. Mas nós não vamos estar aqui, amém, queridos? Fala para o seu irmão, você não vai estar aqui. Você não vai estar aqui, André. Você que está sozinho aí. Wesley, você não vai estar aqui. Nós não vamos estar aqui. Em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos. Tá? E depois, quando Jesus vier nos ares, no final da grande tribulação, aí começa uma nova dispensação, que é a dispensação milenar, que são os 1000 anos de Jesus, reinando na terra conosco. Amém? Então, só para você entender. Bom, quem ficar para a grande tribulação e conseguir passar por ela vivo, que foi o que eu disse, se torna vencedor. Né? Então, o que acontece com os crentes? O que acontece com os crentes que não subiram? Porque eu vou falar para você o que eu creio. Eu creio que quando o Senhor arrebatar a igreja, os que ficaram vão ficar enlouquecidos. Só que alguns vão fazer pacto com Satanás, né? Para não sofrer, queridos, porque vai ser muito sofrimento. Vai ser muito sofrimento. Então vão assassinar os crentes, e lá em Apocalipse nós vemos, né, as pessoas que foram degoladas por causa, não está falando só antes da tribulação, está falando da tribulação também. Nós não vamos ler aqui, mas as almas que estão diante do trono falam assim, Senhor, mas quando vai acontecer isso? E tal, e tal. E o Senhor fala, nós estamos esperando aqueles que vão ser decapitados por causa do Evangelho. Então, quem ficar para a tribulação, queridos, não vai ser brincadeira. Então, eu acredito que na tribulação, muitos vão fazer pacto com o inimigo, né? Porque querem o que quiseram a vida inteira, comer, beber e se divertir, né? Porque quem não subir é por causa disso, queridos. Quem não subir é por causa disso, porque está preocupado com essas coisas.
Então, vão fazer um pacto com Satanás e vai ter gente que não, que vai cair a ficha. Não, pelo amor de Deus, esse negócio era tudo verdade mesmo. Porque eu creio que quem não vive uma vida reta diante do Senhor é porque não crê que é verdade. Porque a pessoa crê e vive uma vida diferente. Vocês entendem? Ah, é? Ai, gente, que legal. É? Ah, eu não assisto televisão, filha. Eu não consigo. E quando a televisão na minha casa está ligada, ou é nos bichos do pastor Marinho, ou é na prisão do Lula, pelo amor de Deus. Graças a Deus que o Lula foi preso. Jesus amado, não aguentava mais. Eu não sei, mas depois a gente consegue assistir pela internet, né? Mas, queridos, é isso que eu quero dizer para você. Se nós temos acesso à palavra do Senhor, e nós não vivemos, queridos, se a palavra do Senhor fala, não pode, não pode. Se a palavra do Senhor é assim que faz, é assim que faz. Se você está com briguinha com o teu irmão, e o Senhor fala, olha, antes de ofertar, vai lá se acertar, faça isso. Faça isso. Olha que coisa pequena eu estou falando, hein? Se você estiver com uma briguinha com o seu irmão, e você sabe que seu irmão está chateado com você, vai se acertar antes de colocar a oferta no altar. Porque se você vier colocar a oferta no altar e não acertar, ó... Além de não valer nada, será que eu falo isso para vocês hoje? Além de não valer nada, queridos, eu vou preparar uma aula sobre isso que eu acho que é importante, mas só para deixar um sal na sua boca. Além de não valer nada, no momento de se apresentar no tribunal de Cristo, vocês vão ter que se acertar. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se você tem algum... eu queria usar a palavra baiana, mas agora eu não lembro. Entreveio? Mas tem um entreveio, não tem? É assim que fala? Então, se você tem uma desavença entre aqui, é que o Edilson está mais paulista do que eu. Se você tem um entreveio com o irmão, aqui, a Bíblia diz que é para você se acertar com ele enquanto vocês dois estão pelo caminho. Jundiaí também. Está de mal. Você entende, queridos? A Bíblia diz que se você tiver problema com o irmão aqui na terra, você tem que se corrigir enquanto você estiver pelo caminho. Porque se você não corrigir aqui, no dia lá de passar as obras pelo fogo, a gente vai ter que se acertar. Queridos, vigia. Amém? Vigia. Vigia de fofocar do seu irmão. Vigia. Você vai ter que prestar conta. Você já pensou que... Queridos, eu não sei até onde você crê na palavra do Senhor, mas você já pensou que vergonha? Não, você já pensou que vergonha? Você chegar diante do Senhor e Ele falar, olha, eu vou passar no fogo, mas assim, tem pelo menos pastora Silvia, tem pelo menos umas 15 pessoas dentro da igreja que você está de briguinha. E o que você falou de Ciclano? E o que você falou de Beltrano? Falou pelas costas, né, querido? Porque se você falar na cara da pessoa, a pessoa pelo menos tem direito para se defender. É ou não é? Como diz meu irmão, você tem cabelo no peito. Meu irmão fala assim. Você tem cabelo no peito? Então fala na cara. Não é? Pelo menos você fala na cara da pessoa, a pessoa ela tem o direito de se defender. Mas não é muita nojeira, queridos? Eu me assentar com pessoas e ficar falando do Gabriel e o Gabriel não pode se defender? Não é? Sabe? Fico falando, e o Gabriel não pode nem se defender. Qualquer coisa que falarem a respeito dele, está falado, porque ele não está lá para se defender. Você acha que o Senhor, que é justo juiz, vai deixar isso quieto? Não vai, queridos. Não vai. Mas nem sei porque eu estou falando isso, vamos lá, né? Vamos lá. Bom, então, queridos, quem ficar para a grande tribulação e conseguir passar vivo por ela, se tornará vencedor, porque terá que vencer a trindade satânica. Vocês sabem, né? A trindade satânica? Bom. E daí, aquele texto de 1 Coríntios 3, 11, 15. Eu não vou ler agora, não vai dar tempo, mas se você quiser anotar. 1 Coríntios 3, verso 11 ao verso 15.
Se alguém quiser colocar aqui, ia ser uma bênção, que vai falar sobre passar as obras, né, pelo fogo e tal, e vai falar que vai ser salvo como que pelo fogo. Quer dizer, vai entrar na tribulação, queridos, não vai ser fácil, amém? Não vai ser fácil. Aí, os vencedores serão poupados. Aí eu queria que você abrisse lá, acho que vai dar tempo da gente terminar. Eu poderia esmiuçar mais algumas coisas, mas não vai dar tempo, queridos. Apocalipse 3. Apocalipse. Apocalipse 3. Verso 10. E, queridos, eu vou falar para você que eu quase não deixei o pastor Marinho dormir com essa história. Eu fiquei tão... Porque essa aula está preparada há 15 dias, né? Mas ontem eu fui estudar um pouco, né, queridos? E daí, quando eu li isso, eu falei, mas o que é isso, gente? Mas o que é isso? Que coisa maravilhosa. O coitadinho estava lá, lendo a Bíblia dele, teve até que parar, né? Para compartilhar da minha emoção, né? Olha só. Apocalipse... É difícil eu e ele ler a Bíblia juntos, sabia? Porque eu fico, ai, que coisa linda. Ai, que coisa linda. Aí eu desconcentro ele, fala. Aí eu falo, é muito lindo. Daqui a pouco ele fala, meu Deus, eu falo, fala. Porque eu quero saber. A gente leva o dobro do tempo para ler a Bíblia quando a gente lê junto, né? Então, Apocalipse 3, queridos, olha que coisa maravilhosa. Apocalipse 3, verso 10, diz assim: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação. Ai, meu Deus. Que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Amém? Então o Senhor está dizendo que como aquelas pessoas que somos nós, guardaram a palavra de perseverança, Ele vai nos guardar da tribulação. Amém, queridos? Nós não vamos passar pela tribulação. Nós não vamos. Mas esse texto eu conhecia, mas o que me chamou muito a atenção, eu queria que você fosse lá no verso 7. Aí, Apocalipse 3, verso 7. Carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Oh, glória! Conheço, ele falando para a igreja de Filadélfia, presta atenção. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação, que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, meu coração até dispara. Você acredita? Que meu coração fica disparado? São 7 igrejas, amém, queridos? Né? As igrejas da Ásia, são 7 igrejas. Todas as outras 6, o Senhor fala: tenho, porém, contra ti
Tenho, porém, contra ti. Não é? Tenho, porém, contra ti. Mas essa igreja de Filadélfia não. Ele não tem nada contra a igreja de Filadélfia. Essa é a igreja dos vencedores. Amém, queridos? É essa a igreja que tem que nos representar. É dessa igreja que nós temos que fazer parte. Da igreja dos vencedores. Tinha 7 igrejas. Para todas as outras 6, ele tinha algo contra. Mas para essa, ele não tinha. Aos que perseverarem. Você vai perseverar? Você vai? Fique em pé, então. Se você tiver dúvidas na próxima aula, você pergunta, tá bom?